Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Sara. Gente, eu queria pedir um favor para vocês. Eu não tava conseguindo entrar hoje, e daí eu não consegui fixar, eu não consegui colocar o título que eu sempre coloco o título da live ali, né? Eu não sei daí como é que faz pra fixar. Aí eu já vi alguém colocando, tipo, se vocês conseguem mandar um comentário e falando, o título da live é não, perco a paciência e o autocontrole, o que fazer? Esse é o título da live. Hoje, se você puder colocar aí pra mim, só pra ficar fixado, para as pessoas saberem do que nós estamos falando, e que eu não consegui colocar antes porque não tava conseguindo entrar. Daí, tá, recebi aqui o comentário, vamos ver, fixar comentário. Aí, obrigada, Gi. Sara, você perguntou da chuva. Menina, não para essa chuva. Tá chovendo muito, quase o dia inteiro, já faz alguns dias. Pra nós aqui em Curitiba, na verdade, é bom, porque não sei se você tá sabendo, quem tá entrando aí, né, não sei de onde você é, mas aqui em Curitiba, a gente tá tendo um problema sério já desde o ano passado com água, com falta de água, porque ficou muito tempo sem chover e tal, e daí a gente tá tendo racionamento de água. A cada 36 horas tem que usar água da caixa. E já faz um ano, acho, quase isso que nós estamos fazendo. Então, é boa essa chuva pra gente, porque esse tanto de chuva que tá tendo, gente, acho que já deu pra encher todos os lagos e represas e tudo. Mas tá chovendo bastante. E a previsão essa semana toda é chuva, bastante chuva. Bom, seja bem-vindo todo mundo. Você que tá aí comigo, tudo bem com vocês? Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, Sara, boa noite, Dai, boa noite, Gi, Leandro. E se vocês... Aí tá muito calor, Sara? Aqui não. Ó, eu tô até de blusa. Porque deu uma esfriada. A sensação térmica tá baixa. E ó, seguinte, eu tenho uma novidade. Na semana passada na live, a gente falou sobre... alguém que tava na live pediu sobre... Oi, Luciana, boa noite. Sobre resumo da live, lembra? Que vocês perguntaram se tinha resumo escrito da live e tal. Então, daí eu conversei com o pessoal aqui que me ajuda, com a minha equipe, e aí a gente vai fazer toda a live um resumo, tá bom? Então, os tópicos da live, tá? Os pontos principais, assim, vai ter resumo toda vez que a gente fizer live, e aí a gente vai mandar para quem quiser. Então, se você quiser o resumo da live, dá para entrar um link lá na minha bio. Depois da live você entra lá no link na minha bio, e daí você vai... Gi, qual que é mesmo o link que a pessoa tem que clicar, por favor, lá no link na bio? Que daí você clica lá e você vai escrever lá o teu e-mail, que você vai receber por e-mail daí. Daí, se você quiser, entra lá, coloca o teu e-mail, por favor, para receber os resumos, e daí todo mundo que colocar lá vai receber, tá bom? O link é resumo das lives, tá? Lá no link na bio, você vai ter acesso a esse link aí, isso mesmo. Não é igual o teu, né, Sara? As tuas anotações que eu publiquei lá no meu story essa semana, são 8 páginas, então são os tópicos para você lembrar, né? Então, se você assistiu a live, você vai conseguir relembrar lendo ali os tópicos, o esqueleto do que a gente conversou, tá? Então, hoje, bom, quero dar as boas-vindas para todo mundo aí, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui
querendo aprender, evoluir enquanto pai, enquanto mãe. E acho muito legal quando pais entram, pais homens, né? E porque a maioria das pessoas que me seguem, que me perguntam as coisas são as mães. E é tão legal ver os pais junto também, os pais perguntando. Essa semana eu recebi algumas perguntas de pais, eu fico muito feliz. E aqui eu tô vendo também que tem pais na live hoje, então sejam muito bem-vindos, pais. Vocês são muito importantes, muito, muito importantes na vida dos seus filhos. E aí hoje então, bom, falamos do resumo da live. Para quem quiser depois você coloca lá o teu e-mail no link na bio que você vai receber. E a gente vai falar então sobre perco a paciência, o autocontrole, o que fazer. Eu não sei se você viu os meus stories que eu coloquei hoje, falando que essa semana eu tô tendo que exercitar bastante, né, o meu autocontrole, a minha paciência. A gente pegou aqui em casa, não sei se você tá sabendo, a gente pegou Covid e aí a gente tá em isolamento. Na verdade, já acabou tecnicamente o isolamento, mas desde sexta-feira, não passada, retrasada, que o meu marido teve sintomas e tal, e a gente tá aqui em casa, então sem ter contato com ninguém, e normalmente a gente tem contato com a nossa família, né? Nessa pandemia, com os meus sogros, a minha mãe, minha irmã, minha cunhada, que é minha vizinha, inclusive, e a gente tá todos esses dias sem contato. Tem as minhas sobrinhas que moram aqui do meu lado, que brinca bastante com os meus filhos também. Então a gente tá em casa nessa chuva, como eu tava falando, que não dá nem pra dar uma voltinha na rua, se quiser, porque tá chovendo muito. Então a gente tá em casa faz 12 dias, acho. E aí fica, né, e sem contar que o meu marido tá mal, então ele tá se recuperando dos sintomas ainda, então eu fiquei todos esses dias cuidando de 3 crianças, não era mais 2 crianças, era 3 que eu tinha aqui em casa, então eu tinha que cuidar dos 3, né, e então eu tive que exercitar, porque tinha tudo pra não dar certo isso, né? E os meninos trancados, sem ter contato com outras pessoas, sem outras pessoas para ajudar também e dividir as coisas, enfim. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu quero falar para vocês que são coisas que eu faço, tá? Então, são coisas possíveis, não são coisas utópicas, não são coisas ideal, que tá na literatura, não, são coisas práticas pra gente usar no dia a dia para nos ajudar em relação a isso. E aí eu quero perguntar pra você que tá aqui na live acompanhando comigo, né? Você, como é que tem sido esses dias? Você perde a paciência com muita frequência? Você perde o autocontrole com muita frequência? Como é que tem sido? Enfim, na pandemia como um todo, né, o relato de todos, na verdade, é que a tendência da paciência ficar um pouco menor também por todo o contexto, as inseguranças e às vezes o contexto de ter as crianças o tempo todo em casa, diferente deles estarem indo para a escola, enfim. Então, quais são os desafios que você tem tido aí? Suas crianças estão em casa, estão indo para a escola? Eu acho que a maioria dos estados no Brasil agora tá suspensa as aulas presenciais, né? Como é que tá aí no seu estado? Escreve aí para mim aonde você mora. Se tá tendo lockdown, se as escolas estão fechadas. Eu sei que eu atendo gente do Rio Grande do Sul, eu atendo gente de Goiânia e daqui do Paraná, e todos em Goiânia tava fechadas as escolas, no Rio Grande do Sul também. A Sara comentou, faz 1 ano que a minha não vai pra escola, então os meus também, faz 1 ano que eles não vão pra escola e não tem previsão de voltar por enquanto. Aqui tá tudo fechado as escolas, nem o ensino híbrido, né, metade tá tendo. E a Luciana colocou, em Ribeirão estão abertas. Que bom, Luciana. Nossa, eu acho que tem toda a questão da pandemia e tal, mas para as crianças é muito bom ir para a escola, né? Para eles é bom conviver, para eles é bom ter contato com outras crianças. A Day é de Londrina. Que legal, Day, você é de Londrina. Eu morava em Maringá, morei até muito tempo em Maringá.
É, em Londrina tá tudo fechado, aqui no Paraná eles decretaram lockdown. E a Sara falou que lá as particulares voltaram onde ela tá. Então tem o desafio da gente estar com as crianças em casa, enfim, muitas coisas, né? Que pra gente exercitar o nosso autocontrole. Pertinho de Londrina, eu conheço bastante Londrina, o Shopping Catuaí, e a gente gostava de ir passear. Eu gosto bastante daí. Tem uma confeitaria bem boa aí também, de comer umas tortas gostosas, tortas alemãs, se eu não me engano. Não sei se você conhece, mas eu gosto muito. Enfim, então vamos lá. Olha só, eu quero compartilhar com vocês, então, hoje, 10 passos para ajudar nessa questão. Coisas pra gente pensar e que pode nos ajudar. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte... que eu não tô propondo aqui uma vida, uma maternidade que seja perfeitamente perfeita, que seja totalmente autocontrolada, que a gente nunca perca o controle, que a gente nunca perca a paciência. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? Não é isso que eu estou propondo e não é isso que eu ensino. Pelo contrário, ó, a Sara comentou, vai mais umas 10 páginas, né, Sara, de anotação. Então, não é isso que eu tô propondo aqui, tá? Porque a gente não é mãe e pais perfeitos e nós não precisamos ser, tá? Nós não precisamos ser pais e mães perfeitos para os nossos filhos crescerem bem, para os nossos filhos crescerem de maneira saudável emocionalmente. Eles não precisam de pais e mães perfeitas. Que nunca errem, que nunca percam o controle. Não é isso que eu estou propondo aqui, até porque isso não é possível, né? A gente vai errar. Agora, o que eu tô dizendo aqui e o que eu quero propor é que os momentos de descontrole, que a gente perde a paciência, que a gente age como não deveria, que a gente age baseado na nossa emoção negativa e perde o controle, que você sabe o que é isso, você sabe que você que é pai e mãe, sabe muito bem o que eu tô falando, né? De você se perder, às vezes gritar, às vezes dar um chacoalhão no seu filho. Então, isso precisa ser um erro no percurso. Isso não pode ser a base da sua educação, não pode ser algo que acontece não pode ser a norma, não pode ser a regra, tem que ser um erro de percurso, entende? Tem que ser algo que acontece às vezes porque você não deu conta de se controlar. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos exercitar, então, o nosso autocontrole. Oi, Regi, tudo bem? Seja bem-vinda aí, a Regi me mandou mensagem essa semana falando que tá na live, né, Regi? Então, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, para nos ajudar a manter, que nos ajuda e que eu acho que é fundamental em relação ao nosso autocontrole, é a forma como nós olhamos para o comportamento da criança. Então, ressignificar e entender o mau comportamento da criança é muito, muito, muito importante, é fundamental e tem tudo a ver com a forma como a gente se sente em relação ao mau comportamento da criança, tá? Ai, chegou uma mensagem aqui, o que é isso? Eu acho que deve ter clicado errado, alguém pedindo para participar ao vivo, deve ser errado, né? Se você quiser participar, você clica aí, fala aí que eu te chamo. Enfim, então... a gente precisa entender o comportamento da criança e enxergar ele da maneira certa. Isso vai nos ajudar muito a trazer leveza no nosso dia a dia. Por quê? A gente, muitas vezes, na educação tradicional, a maioria de nós, todos nós, temos crenças equivocadas a respeito do comportamento da criança e a respeito do que a criança faz, que nos levam a ficar estressados, que nos levam a ter uma postura, né, de mais autoritarismo, de perder o controle, de perder a paciência, coisas do tipo. Eu vou falar e você vai me dizer se isso faz parte da sua vida ou se já fez parte da sua vida. Com certeza já fez, tá? Coisas do tipo, a criança... Ideias como a criança faz para me provocar, então ela tá tentando me provocar, né? Ela faz de propósito, ela se comporta mal de propósito para me provocar. Ela faz para
tipo, pra passar por cima da minha autoridade aquilo que ela tá fazendo. Eu já falei que não é pra fazer e mesmo assim ela faz. Então eu já falei e ela faz o que não é pra fazer de propósito, sabe? E isso é um pensamento muito comum, que a criança faz por maldade, que a criança é ruim lá no íntimo dela e que ela tem um mau comportamento pra provocar o adulto. Né? E aí, quando a criança se comporta mal, se comporta do jeito que a gente não gostaria, a gente traz pro lado pessoal, muitas vezes, no sentido de estar querendo me provocar, a gente entra na disputa de poder para ver quem manda mais, né? Então, quer competir no poder com a criança ali e fala, não, a gente sente a nossa autoridade ameaçada e quer, né, se impor e quer, não, eu mando aqui, não é você que manda. E a gente entra na disputa de poder com a criança, ou a gente acha que a criança tá fazendo de propósito para nos provocar, e aí a gente se sente irritado, se sente ameaçado, enfim, porque ela leva pro lado pessoal, né? Ou quando a criança tem comportamentos do tipo, de bater, às vezes, de bater no adulto, ou algum comportamento agressivo, desrespeitoso com o adulto, a gente também acaba levando pro lado pessoal, né? Do tipo, tá fazendo contra mim. Então ela tá me agredindo, ela tá me agredindo pessoalmente e a gente traz pro lado pessoal. Isso também atrapalha a nossa reação, atrapalha a nossa compreensão do comportamento da criança, tá? Então, dessas coisas aqui que eu falei pra você, ideias do tipo, tá fazendo pra provocar, faz de propósito. Inclusive na live passada teve uma mãe que falou, né? Nossa, não sei o que, porque ela faz pra provocar. Acho que ela fez um comentário desse tipo. E aí eu quero perguntar pra você, esse tipo de coisa fez parte já, ou faz parte do seu pensamento? Tá escrito no teu coração essas mensagens, né? Essas crenças equivocadas a respeito da criança? Porque isso vai dificultar muito você enxergar a situação da maneira certa e você conseguir se colocar no lugar da criança, o que é fundamental pra gente ajudar a criança a se comportar melhor. Entende? Então a gente precisa entender o comportamento da criança, olhar com o olhar da criança. E a gente muitas vezes olha com o olhar do adulto, a gente olha para a criança na expectativa do adulto. Então eu já falei, eu já combinei, eu já fiz um acordo, inclusive um acordo respeitoso e não tá me obedecendo, não tá funcionando, não tá adiantando. E em vez da gente olhar com empatia. E eu quero dizer pra você que qual que é a real? A real é que a criança não faz pra te provocar. Ela não faz de propósito que ela é má, que ela é ruim e ela sabe que não é pra fazer e ela faz pra tentar. Não, ela faz porque ela não está conseguindo dar uma outra resposta. E ela faz porque ela não conseguiu ainda aprender no repertório dela de comportamento fazer de um outro jeito. Aí você fala, não é possível, ela sabe sim, ela pode até saber aqui, né, porque você já falou, e às vezes dependendo da idade, não tem nem como ela saber aqui, tá? Mas às vezes ela sabe da tua reação, ela faz e ela fica com medo da tua reação, então dá a impressão de que ela sabe, ela pode até saber aqui, mas eu quero dizer, se ela não tá fazendo é porque ela não está conseguindo. Se ela não tá agindo de outra maneira, é porque ela não tá conseguindo agir de outra maneira. E tem outra coisa que a gente precisa entender sobre o comportamento da criança, de ter uma crença adequada a respeito do comportamento da criança, que é o seguinte, o mau comportamento da criança é uma mensagem. E isso é uma coisa muito importante pra gente aprender e que vai fazer toda a diferença na hora da gente olhar para o mau comportamento e reagir a ele. Que é o seguinte, o mau comportamento da criança é uma forma dela te dar uma mensagem. Ela tá a criança ela não consegue racionalizar, entender o que ela sente, entender o que ela pensa, entender o que ela precisa, quais são as necessidades que ela tem. Então, o comportamento dela é a forma dela dizer coisas pra você. E aí, tem gente que fala assim, por exemplo, tá fazendo isso pra chamar atenção, né? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. A criança tá fazendo isso pra chamar atenção, no sentido assim, aí mesmo que eu não vou dar atenção pra ela, que ela tá fazendo isso pra chamar atenção. E olha só, que coisa mais louca. O adulto tem consciência de que a criança às vezes faz algumas coisas pra chamar atenção, ou seja, ela tá te passando uma mensagem. Qual que é a mensagem?
Eu estou precisando do seu olhar. Eu estou precisando da sua atenção. Eu estou precisando da sua presença. E eu faço isso porque eu não tô tendo a minha necessidade satisfeita. E o adulto, às vezes, é capaz, por causa dessa má compreensão do mau comportamento, é capaz de olhar para esse mau comportamento da criança, é capaz de entender que ele está fazendo para chamar a atenção e levar isso para o lado negativo. E falar, né, não vou dar atenção porque está querendo chamar atenção. Em vez de fazer, bom, ele está me passando uma mensagem. Que mensagem que ele está querendo me passar? E deixa eu falar para vocês, quando a gente começa a olhar para o mau comportamento da criança a partir da ótica da criança e não da nossa ótica de adulto, a gente consegue entender muita coisa, porque a criança fala muita coisa. Fala muita coisa através da forma que do que ela faz. Ela tá o tempo todo te passando mensagens. Sabe? Eu vou contar algumas coisas aqui que eu ouvi essa semana. Meu Deus, foi quase meia hora da live. Senhor, talvez ainda tenha de terminar. Hoje a gente termina talvez na semana que vem, tá? Os 10 pontos. Mas, é muito importante isso aqui que eu tô falando e vou exemplificar. Então, eu já ouvi pais essa semana falando assim, essa semana, né? Pais me falaram, meu filho, ele bate no irmão. Por exemplo, ele bate no irmão, teve uma pessoa que me procurou em box e falou, o meu irmão mais velho bate no mais novo, eu não sei como reagir e tal. Então, veja bem, uma situação em que o mais velho ou que um irmão bate no outro e bate de propósito, né? Então, tipo, o pai percebe que tem uma agressividade envolvida, que a criança tá realmente querendo bater, tal. E isso tá se repetindo, um comportamento que se repete, que não é uma briga, assim, porque é comum a criança bater para tentar resolver conflitos. Aí, o que a criança tá te falando? O que a criança tá te falando quando isso tá acontecendo? Ela tá te falando algo com esse comportamento. Sabe o que ela tá te falando? Ela tá falando, olha, eu tô enxergando o meu irmão. Alguma coisa aqui nessa relação dessa casa tá me passando a mensagem de que o meu irmão compete comigo. Eu tô competindo talvez pelo amor do pai e da mãe. Eu acho que ele é mais amado do que ele tem mais atenção do que eu. Eu acho talvez que eu seja... E aí, quando a gente entende a mensagem por trás do comportamento, a gente começa a perceber o que será que tá acontecendo. Aí você vai ver que, às vezes, quando tem briga de irmãos, o que acontece? O pai já sabe que um bate no outro, e o que ele vai fazer? Vai sempre defender um e sempre acusar o outro. E aí vai reforçando a competição entre os irmãos. Vai reforçando as coisas. Então a gente vai perdendo, a gente perde a paciência, né? Quando a gente tem a compreensão errada, a gente olha para o comportamento da criança e pensa, essa criança é ruim. Tá querendo bater no irmão. Meu Deus, que criança mais atentada. Que coisa, criança agressiva. E a gente rotula a criança. A gente não entende a mensagem por trás do comportamento da criança. Não sabe o que a criança está querendo nos dizer. E aí a gente perde a paciência, age com base na punição e a gente perpetua e piora ainda mais o comportamento. E a gente fica o comportamento da criança fica cada vez pior, a gente cada vez menos paciência, cada vez mais desconectado. Você me entende? Então, o primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui, que é muito importante, precisamos entender o comportamento da criança. Precisamos olhar com o olhar da criança esse comportamento. Não com o olhar do adulto, não com a expectativa do adulto, com os pré-julgamentos do adulto, com os preconceitos do adulto, porque isso vai nos deixar, com certeza, com muito menos paciência, com muito menos autocontrole. Certo? Vocês estão entendendo? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês aqui? Escreve aí pra mim, por favor, se tá fazendo sentido o que eu tô falando. E dentro ainda, fala aí pra mim se tá fazendo sentido. Dentro ainda dessa questão da gente rever e entender crenças equivocadas, né? Entender o comportamento da criança, tem uma coisa bem importante que eu queria falar, que é o seguinte, sobre o nosso imediatismo, que isso é uma crença que a gente tem, uma expectativa que a gente tem sobre a criança, que também não existe, que é o quê? Tô aqui então vendo sobre educação
no Instagram e tô aprendendo ferramentas, aprendi a fazer acordos, tô colocando em prática, não tô mais sendo tão punitivo e coisa e tal, fazendo as coisas certinho, né? E aí o que a gente espera? A gente espera resultados imediatos. A gente espera que a criança aprenda coisas que a criança internalize habilidades de vida de maneira imediata. Tipo, fiz um acordo, minha gente, já conversei respeitosamente e não tá funcionando, a criança não tá obedecendo. Sabe por quê? Porque ela ainda não aprendeu. Então, olha só, faz vários anos que a criança não ajuda em casa, por exemplo, nas tarefas de casa, que a criança não sabe, não tem autonomia, não sabe fazer as coisas por si mesma, não sabe resolver problemas, às vezes está construindo uma autoestima baixa, acha que não é capaz, acha que não é boa o suficiente. Tem um monte de coisa lá que está sendo construída equivocadamente por causa da educação tradicional que a gente estava dando. Aí a gente começa a fazer um negócio uma semana, 2 semanas, 15 dias, um mês, e a gente acha que a criança tem a obrigação de mudar o comportamento dela de uma maneira rápida. A gente tem essa expectativa. E deixa eu falar, não é real essa expectativa. Para a criança construir um hábito novo, para ela aprender a internalizar uma coisa nova, aprender a lidar com as emoções, gente, demora tempo. Demora. A gente vai fazer a mesma coisa várias vezes, a gente vai repetir a mesma coisa várias vezes, vai dizer, vai instruir, vai mediar, vai modelar, vai mostrar como é e vai até que a criança identifique e internalize, entendeu? Sara, a gente quer gravar, a gente vai salvar a live sim, tá bom? A Giovana colocou um comentário maravilhoso aqui. Nem a gente consegue mudar tão rápido, né? Então pensa você, um hábito que está instalado em você que você quer mudar. Por exemplo, o hábito de fazer exercícios, né? Não tenho o hábito de fazer exercício e vou começar a fazer. Qual que é a nossa expectativa? E a nossa expectativa até sobre nós esse imediatismo, né? Tipo, eu vou começar a faço exercício. Daí faço exercício uma semana e já quero, aí você não gosta uma semana e fala, não é pra mim, não deu certo, né? Só que pra você criar um novo hábito demora tempo, pra você aprender a fazer exercício e se incorporar na tua rotina demora tempo, emagrecer, né? O Leandro colocou aqui, e a mesma coisa, a gente faz lá uma dietinha uma semana, não teve diminuição na balança e a gente acha que, não deu certo, para de fazer. E não funciona assim. Então as coisas são processos. E para criança aprender coisa, gente, demora tempo. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, meu filho tava resolvendo as coisas gritando, né, aqui em casa. Quando ele tinha um conflito com o irmão, principalmente, ele gritava, o mais novo. Aí gritava, queria resolver no grito e tal. E aí eu comecei a falar, filho, gritar não resolve. Resolve conversar. Então toda vez que ele gritava, eu ia lá, abaixava, olhava no olho dele e falava, filho, gritar não resolve. O que é que resolve? Daí, depois de algumas vezes que eu repeti, ele já conseguia responder, né? O que resolve? Gritar. O que resolve? Conversar. Aí ele me respondia. Então ele sabia aqui, mas na hora do vamos ver, ele não lembrava desse negócio. Então, na hora do que tava o sangue fervendo, que ele tava brigando com o irmão, ele não lembrava que gritar não resolve. Ele lembrava só de gritar, que era a alternativa que ele tinha na hora, o que ele conseguia fazer na hora. E se eu olho para esse comportamento e penso, já falei. Quantas vezes ele sabe, porque se eu pergunto para ele sabe que gritar não resolve, que o que resolve é conversar, mas ele tá desobedecendo, ele tá fazendo... Aí a gente já perde a paciência, a gente já olha errado pro comportamento da criança. Mas se eu entendo que ele não internalizou ainda, ele não tá conseguindo dar uma outra resposta, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar, vou mediar, vou instruir até ele internalizar. E foi o que eu fiz, eu fiquei assim, nesse caso do grito, eu acho que foi umas 3 semanas. Foi umas 3 semanas que ele gritava praticamente todos os dias, porque todos os dias ele tem um conflitinho ou outro com o irmão, e que eu fui fazendo a mesma coisa. Eu abaixava na direção dele, olhava nos olhos dele e falava, filho, lembra que a gente conversou? Gritar não resolve. O que resolve? Conversar. E aí eu fazia a mesma coisa, até que ele parou de gritar. E ele não resolve mais as coisas gritando. Então, quer dizer que nunca mais ele vai gritar na vida? Claro que não, mas
ele não é mais o padrão de resolver conflito dele gritando, acabou isso, entende? Teve sobre, tem coisas, gente, que a gente espera da criança que não é a idade dela para nos dar essa resposta, e a gente não tem paciência para esperar o desenvolvimento natural da criança. Por exemplo, aqui em casa demorou 1 ano quase para eu conseguir desligar o videogame sem meu filho chorar. Então foi 1 ano cumprindo o acordo, foi 1 ano falando, filho, agora acabou, você quer que eu desligue ou que a mãe desliga? Tinha vezes que ele desligava emburrado, tinha vezes... foi 1 ano até ele começar a falar assim, ó, mãe, não choro mais. Aí ele começou a falar, mãe, você tá vendo que você desligou, eu não tô chorando mais? O mais novo, né? Que tem 4 anos agora. Então veja, foi dos 2 aos 3, dos 3 aos 4, né? Ele tem 4 anos agora, foi acho que dos 3 aos 4 anos, basicamente. Eu tendo paciência, eu olhando nos olhos, eu deixando ele chorar quando eu desligava o videogame, sabe? Até ele conseguir controlar essa emoção do videogame, entender o que estava acontecendo e pronto. Então, gente, temos que sair do imediatismo, de querer buscar resultados imediatos, porque isso vai nos deixar impacientes. E se a gente entender que é processo, que a criança não internalizou ainda, que ela tem o tempo dela, tem coisas que a gente espera deles e que eles não ainda têm maturidade neuronal para responder, a gente precisa esperar e mediar e manter o controle, eles vão aprender, tá? Então, tudo isso que nós conversamos aqui, a Luciana escreveu assim, meu filho maior atormenta o mais novo e eles brigam. Meu filho maior atormenta muito o menor e brigam muito. O que faço? Eu não vou conseguir responder agora essa pergunta pra você, Luciana, porque vai fugir do tema da live, tá bom? Mas depois me manda mensagem que eu posso te encaminhar. Tem um vídeo que eu falo sobre briga de irmãos que tá lá no YouTube, aqui no Instagram também tem, que pode te ajudar, tá? E pode te ajudar alguns materiais que eu tenho aqui, tá bom? Mas eu não vou poder responder agora, porque senão vai fugir do meu tema aqui. Então, mas pense o seguinte em relação, tá? A essa briga deles. O que será que o mais velho tá querendo te dizer? Eu posso te garantir que tem alguma coisa que ele tá querendo falar pra vocês, sinalizar pra vocês aí na sua casa, Luciana, através desse comportamento. Começa a se questionar e a se perguntar, tá? A Giovana colocou aqui que também na quinta tem tira dúvida, dá pra mandar pergunta lá na caixinha de perguntas, tá? Se você quiser, eu posso responder lá nos stories também. Minha vizinha tem 50 anos e briga com a irmã dela. Moro a 2 casas dela e mesmo assim dá pra ouvir os berros. Não aprendeu na infância. Exatamente. A gente leva pra vida adulta, infelizmente, a nossa falta de controle, né? Bom, então, ó, esse daqui foi o primeiro ponto de Jesus, com certeza, mas os outros pontos são menores, tá? Mas eu imagino que a gente não vai conseguir terminar os 10 pontos hoje. Mas, então, qual que é o primeiro ponto? Que esse é muito importante. Entender e enxergar o comportamento e desenvolvimento do seu filho. Da maneira certa, sem ser com o teu olhar de adulto, sem ser com as tuas expectativas de adulto. Olhar a mensagem que ele está querendo passar por trás desse comportamento, se questionar, né, o que ele está querendo te dizer com esse mau comportamento e entender que a aprendizagem é processo, não acontece do dia para a noite e você vai fazer a mesma coisa várias vezes com paciência, com amor, com empatia, porque a criança vai aprender no processo, certo? Segundo ponto, eu acho que a gente vai parar nesse segundo ponto hoje, porque esse segundo ponto é muito importante também, e pode ser um pouquinho maior, que é uma coisa muito importante pra gente pensar, que vai te ajudar bastante, talvez, com certeza vai te ajudar. E talvez a gente pare nele aqui, os outros que são menores a gente fale na semana que vem, tá? O segundo ponto é o seguinte, se entenda e se conheça, tá? Então, isso é muito importante, conhecer o seu processo de estourar, de explodir, e eu vou explicar pra você como é que funciona o comportamento, tá? Isso daqui, ó,
é coisa que eu explico na terapia para as pessoas, tá? E lá da cognitivo comportamental, quando eu faço terapia com as pessoas para elas se entenderem o que passa dentro delas, achar crenças negativas, mudar as crenças, mudar pensamentos automáticos, lidar com emoções negativas. Então, ó, isso daqui é uma dica de ouro que eu tô dando para você aqui na live, que é o seguinte: para você entender o que acontece dentro de você e se conhecer, autoconhecimento, isso é muito importante pra gente ter autocontrole. Não tem como ter autocontrole se não tem autoconhecimento. E o que é isso? Ó, é a equação do comportamento que eu falo, que é assim, ó, eu vou falar e você vai entender que a gente vai falar como que acontece isso na prática. É assim, ó, o que a gente faz, então a gente tá falando aqui de perder o controle, né, de gritar, perder a paciência, é o resultado final do negócio, é o que aparece. Então a minha falta de paciência, a minha explosão é o resultado final, é o meu comportamento que eu tô apresentando que não é legal para a educação do meu filho. Depois, mais pra frente, nós vamos falar sobre isso, porque que não é legal. Então isso é a nossa reação, a nossa ação. Antes disso, antes de aparecer o nosso comportamento, por dentro de nós, por baixo desse comportamento, tem duas coisas muito importantes, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, certo? Então, essas emoções, esses sentimentos vêm daquilo que a gente pensa, dos nossos pensamentos automáticos e crenças inconscientes que estão lá no nosso coração. Então, como que funciona o nosso comportamento? A gente reage ali diante do mau comportamento da criança. Por que a gente reage? Por que a gente está no modo reativo muitas vezes? Porque a gente sente coisas, e aí eu pergunto pra você, o que você sente diante do mau comportamento do seu filho? O que você sente quando você fala e ele não te obedece, por exemplo? O que você sente quando ele chora? O que você sente quando você fez um combinado e ele não cumpriu o combinado que você tinha feito? Que sentimentos e emoções que vêm dentro de você? A gente precisa identificar e reconhecer esses sentimentos e nesse processo de perceber, a gente vai perceber quando eles vêm, quando eles aparecem. Você entende? Escreve aí pra mim. Ó, eu fico com raiva. Não precisa nem colocar carinha triste, Luciana, porque todo mundo fica com raiva. Raiva é um sentimento que faz parte da nossa vida e a gente vai sentir raiva e não tem problema sentir raiva. O sentimento em si não é o problema. A questão é o que nós fazemos com esse sentimento. Então, ótimo, a gente sente raiva. O que mais que vocês sentem? Coloquem aí nos comentários. A gente pode sentir raiva, pode sentir frustração, pode se sentir ameaçado, né, na nossa autoridade pela criança, pode sentir medo, pode sentir tristeza, angústia. É que eu não gostaria de ficar assim. Eu entendo você e nós vamos conversar sobre isso, tá, Luciana? Aqui agora nesse tópico já. Raiva e incapacidade, isso fala de uma crença, que é muito legal de você, Regi. Você colocou aqui, já fala da crença. Então tá, a gente sente coisas. E por que a gente sente essas coisas? A gente sente essas coisas por causa de crenças que estão lá no nosso coração, no nosso inconsciente, na nossa mente, e que muitas vezes a gente não tem. A gente não tem consciência delas. Ó, a Dai colocou raiva, medo, vergonha diante das outras pessoas. Nossa, isso é muito importante e muito, muito legal. Dava uma live, só isso daqui, vergonha diante das outras pessoas, dá pra gente fazer uma live em cima disso aí. Porque a pressão social em cima da gente é muito grande em relação ao comportamento dos nossos filhos, né? As pessoas querem que os nossos filhos sejam perfeitos e maravilhosos, e quando ele se comporta mal, a gente tem que lidar com os olhares tortos das pessoas, tem que lidar com as expectativas das pessoas, e isso é muito ilegal da gente ter consciência, que a gente tem vergonha diante dos outros e se sente pressionado pra gente conseguir lidar com isso, tá? Então vamos lá, muitos sentimentos, e eles vêm da onde? Vêm daquilo que a gente tá pensando, as nossas crenças. Então, que crenças que estão por trás? Daí, o que a gente precisa fazer, então, nesse processo de autoconhecimento? Parar para se questionar. O que levanta dentro de mim nesses momentos? De sentimentos e de pensamentos. Que pensamentos que eu tenho nesses momentos?
em que meu filho se comporta do jeito que eu não esperava. Pensamento do tipo de incapacidade que a Rede colocou aqui, né? Não sou capaz, sou uma mãe ruim, sou uma péssima mãe, um péssimo pai. Pensamentos do tipo, crenças equivocadas, que são aquilo que a gente conversou no primeiro tópico. Ele tá fazendo para me provocar, essa criança é desobediente, essa criança é agressiva, essa criança não aguento mais, não sei o que fazer, tô perdido. Outros pensamentos que podem vir na hora. Se você conseguir identificar outro mais ou outros, coisas que você pode vir dentro de você, escreve aí nos comentários, por favor. Isso é o quê? Ou pensamentos do tipo, as pessoas estão me olhando, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa para esse menino parar de fazer isso aí, e enfim. Que pensamentos e crenças que estão lá escondidos dentro da gente? Porque esses pensamentos, se eles são equivocados, se eles não são verdadeiros, se eles não são bons, né? No sentido de tudo isso que a gente está falando, são pensamentos inadequados, eles vão nos levar a sentimentos ruins, emoções negativas e a reagir sem paciência e perdendo o autocontrole, tá? Então a gente começa a se questionar, começa a se perceber. A gente precisa fazer esse exercício de se enxergar no momento, sabe? No momento do vamos ver, na hora que a criança tem um mau comportamento, a gente precisa parar, aprender a parar de reagir, a parar de reagir no automático, porque daí na hora a criança tem um mau comportamento, a gente tem pensamentos e crenças que na hora são gatilhos que vêm dentro de nós sem a gente nem perceber, aí a gente sente raiva, frustração, e automaticamente a gente reage gritando, reage batendo, reage do jeito que a gente não deveria e não gostaria mais. Então a gente precisa parar e se questionar, parar e se observar. Eu quero dizer, você não precisa ter uma resposta imediata diante do mau comportamento do seu filho. Você sabia disso? Porque também é uma crença equivocada que a gente tem que fazer um negócio imediatamente. Se não fazer na hora, perdeu o controle da criança, a criança vai ficar mal educada, sem limites. Isso não é verdade. Você não precisa de uma reação imediata. Se você na hora não sabe o que fazer, por exemplo, sai da situação, pede pra criança, eu vou dar um tempo, depois eu volto. Você não precisa ter uma resposta imediata, né? E a gente vai conversar sobre isso no próximo ponto, que é da pausa positiva. Na semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Mas então, se perceba, se questione, se observe, pare e veja o que está acontecendo dentro de você, perceba o que está acontecendo, se questione. Isso é fundamental para você entender o que está acontecendo e para você exercer o seu autocontrole. Não existe autocontrole sem autoconhecimento. Entendeu? Para você entender e saber e não reagir com base no seu sentimento negativo. Então, tem problema sentir raiva, medo, frustração, incapacidade? Não tem problema. Agora, se você reconhece o que você está sentindo, aceita o que você está sentindo, se questiona para saber de onde vem isso que você está sentindo, você consegue elaborar isso e começar a agir de maneira consciente em vez de reagir no automático. Entende? E isso é exercício, é treino. Lembra que a gente estava falando de processo? Então é uma habilidade que você vai adquirir fazendo com o tempo. No começo vai ser muito difícil, vai falar, não entendo nada, já fico reagindo mesmo, não sei o que está passando dentro de mim, não consigo me entender, eu não sei que crença que está dentro de mim. Mas eu quero te dizer, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você precisa se exercitar nisso. Exercitar o seu autoconhecimento, parar e para se observar, se questionar e com o tempo vai ficando mais fácil. Com o tempo você vai se entender e aí você vai perceber quando começar a vir o sentimento negativo, você já vai perceber antes e já vai ter condição de parar antes, já vai ter condição de ter estratégias. Então o que eu posso fazer com esse sentimento? Aí você já vai conseguir fazer isso de uma maneira mais automática e vai explodir muito menos. E eu posso garantir pra você, olha só, isso não tem nada a ver com a tua personalidade. Porque eu falo pra você, eu não tenho uma personalidade calma. Às vezes as pessoas veem eu falando aqui no Instagram, fazendo vídeos, as pessoas... É muito comum eu receber assim, mensagem assim, nossa, você é tão... Não sei se tão calma, as pessoas não falam tão calma. Mas você transmite uma paz e tal, não sei o quê. E... às vezes as pessoas têm a ideia
de que eu sou uma pessoa calma e tranquila. E eu quero dizer, eu não sou uma pessoa calma e tranquila. A minha personalidade não é de uma pessoa zen, tranquila. Eu sou incisiva, eu tenho a tendência de não ser muito paciente e tudo mais. Então, tipo, não tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser. Ah, pra você é fácil porque você é assim. Não, eu não sou assim. E isso é o quê? É treino, é autoconhecimento, é a gente fazer e se perceber até que isso se torne o nosso normal, até que isso se torne o nosso automático. E eu quero dizer pra você, é possível, eu sou a prova disso. E nessas 12 dias aí que eu tô me virando, né, cuidando de 3 crianças, né, igual eu falei pra vocês aqui, e com os meninos dentro de casa, chovendo, sem poder sair, tudo, eu quero dizer, olhando pra trás, assim, eu fico muito feliz, de verdade, por ver o tanto que eu evoluí. E eu poderia estar perdidinha, poderia estar estressada essa semana, tá louca de cansada. E eu quero dizer pra você, eu não tô. Eu não tô. Por quê? Porque por causa do treino de autoconhecimento, de tudo esses passos aí que nós estamos conversando. Nós conversamos sobre 2 até agora, tá? Que foi a gente entender o comportamento da criança e olhar não da nossa ótica, mas com a ótica da criança. A Ana Paula colocou aqui, ó, eu também não sou, mas sempre ouço que sou, né? É verdade, até a gente tava, né, conversando sobre essa semana. Às vezes as pessoas têm uma concepção diferente do que a gente realmente é. Então, não tem a ver com a nossa personalidade, tá? Qualquer um, independente da personalidade, pode exercitar isso que nós estamos conversando aqui, de se conhecer, ter autoconhecimento e autocontrole. E aí, então, gente, ó, os próximos pontos são: a gente vai falar sobre a pausa positiva, que é estratégias que a gente pode ter na hora da raiva pra gente não explodir, tá? Coisas que dá pra gente fazer, como se observar, sair da situação, o que a gente pode fazer pra canalizar a nossa raiva e não explodir. A gente vai falar sobre a nossa responsabilidade, a não transferência da culpa, a gente vai falar sobre dividir a vida com os outros, sobre autocuidado, sobre o bom humor, que é uma coisa que, é muito, que eu exercitei muito essa semana e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos disso que fazem toda a diferença. E vai falar sobre entender que não pode ser uma opção, tá? Então, mas enfim, outras coisas. Vai falar sobre reparação também, o último ponto. Aprender a reparar. Então, ó, esses 2 pontos que a gente conversou hoje são mais longos e mais extensos, tá? Eu dei exemplos e tudo mais. Os próximos, eles são mais curtos, então vai dar pra gente terminar eles com certeza na semana que vem. Aí, se você tiver alguma dúvida de hoje, tiver alguma pergunta em relação ao que nós compartilhamos hoje, ou fez sentido para vocês que eu falei aqui, né, faz sentido para você, te ajudou de alguma forma ouvindo isso que eu falei aqui, escreve aqui, por favor, nos comentários e a gente vai mandar o resumo da live para vocês. E o que mais que eu ia falar? Se tinha dúvidas, acho que é isso, tá? E aí, para receber o resumo dessa primeira parte, é só se inscrever no link na bio, isso a Giovana colocou aqui, tá? Então, se você quiser receber o resumo disso que a gente conversou aqui hoje, você inscreve lá no link na bio, quero resumo das lives, é o tópico, e daí você vai receber, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver uma pergunta aqui. E se vocês acho que é isso. Se vocês não tiverem dúvidas, por hoje vamos ficar com esses 2 pontos. Na próxima semana a gente fala os 8 pontos que restaram, são 7, se eu não me engano, que restaram, e continuamos esse tema, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada por todos vocês que participaram, que comentaram aqui, que contribuíram hoje na live, tá bom? Obrigada por todos mesmo e boa noite pra vocês. Vamos exercitar o autoconhecimento essa semana, se perceba, se questione e questione os seus pensamentos, as suas crenças, tá? Que foi o primeiro tópico que a gente conversou hoje. Um beijo pra vocês
e boa semana. Tchau. Beijo, pai.